Irmãos, nós voltamos. Eu quero encerrar então essa série de mensagens aqui no livro de Lamentações. É claro que agora eu vou encerrar usando alguns versículos do livro de Isaías. E o meu propósito então agora nessa aplicação é chamar os irmãos como crentes piedosos, na certeza que o Senhor Deus há de nos escutar, para que nós nos dediquemos, independentemente se outros vão fazer ou não, nós não devemos nos preocupar com isso, mas que nós venhamos a nos dedicar à oração fervorosa ao Senhor, a um clamor a Deus, para que Deus intervenha no nosso país, no coração das nossas autoridades, do presidente da República, dos ministros, dos deputados, senadores, governadores, aqueles que Deus colocou como autoridade sobre nós. Clamarmos também a Deus para que Deus visite as famílias do nosso país, para que Deus transforme o nosso país e faça com que esse país o conheça como o único Deus vivo e verdadeiro. Nós temos que lembrar que nós fazemos parte de um sacerdócio universal, onde cada crente, não é o pastor só, não é o presbítero só, ou o diácono, mas cada crente pode se colocar na presença de Deus e suplicar a Deus para que Deus intervenha no nosso país. Eu quero então, meu irmão, minha irmã, usando os princípios de Jeremias e também aqui usando agora os princípios de Isaías, convocar você, para que nós façamos juntos isso, eu, você, aí, embora à distância, né? Embora estejamos limitados aí por causa desse período de quarentena, mas convocar você, meu irmão, minha irmã aqui de Caldas Novas, os irmãos que têm nos acompanhado aí de outros lugares do nosso país, os irmãos de Jacarezinho, os irmãos de Limeiras, né, de Limeira, os irmãos aí de Minas, aqueles irmãos que têm nos acompanhado. Eu quero convocar você, de acordo com as Escrituras, para que nós nos dediquemos em oração e supliquemos a Deus pelo nosso país. Eu não quero simplesmente, irmãos, pedir a Deus para que Deus tire o coronavírus, não. Eu quero que, primeiramente, Deus mova o nosso coração para Ele. Nós precisamos principalmente de Deus. Não está errado pedirmos a cura de uma enfermidade, pedimos que Deus cesse a pandemia. Moisés fez isso quando Deus mandou aquela praga de serpentes, para ferir o povo. Eles intercederam por Deus. Moisés também fez isso quando o povo pecou e Deus falou que ia destruir o povo, e ele intercede pelo povo para que Deus não faça isso. Mas é importante também pedirmos isso. Mas primeiramente nós precisamos pedir para que Deus conduza esse povo a Ele, para que Deus mova o coração, para que Deus converta a nossa nação, para que a nossa nação venha a se inclinar na presença de Deus e reconhecer a Deus como o único Deus vivo e verdadeiro. Somente o Evangelho é a solução para a nossa nação. Então eu quero ler aqui dois textos com os irmãos. O primeiro deles está em Isaías, capítulo 62, verso 6 e verso 7, que diz assim: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão, vós, os que fareis lembrar o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso até que restabeleça Jerusalém e ponha por objeto de louvor na terra. E o outro está em Isaías 64, o verso de número 1 a 5, que diz assim: ó, se fendesse os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, descestes e os montes tremeram à tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amados irmãos, aqui está o clamor de Isaías. O primeiro clamor de Isaías é um clamor de perseverança, quando ele diz assim: sobre os teus muros, ó Jerusalém,
vos guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós os que fareis lembrar do Senhor, não descanse. Não descanseis. Observe os irmãos aqui que o clamor de Isaías era tão urgente que ele usa uma figura aqui que era muito comum no período dele, e ele diz: eu vou colocar guarda sobre os muros. Eu quero lembrar aos irmãos que esses guardas, eles praticamente eles ficavam ali 24 horas. É claro que havia assim uma troca de turnos, mas esses turnos então, para que não tivesse ninguém dormindo, então o que acontecia? Aquele que estava ali no momento, no horário dele, Isaías usa a figura: clame a Deus, bem alto, fale com Deus, continue todo o seu período, todo o seu turno. Aí ele seria trocado, um outro ia ser colocado num lugar. Continue clamando, continue falando com Deus, não descansem, clame a Deus, clame a Deus. Então este é um homem que conhecia Deus, conhecia as promessas de Deus de acordo com a aliança, e ele então fará súplicas ao Senhor sem cessar até que Deus o respondesse. Uma súplica de perseverança. Ele está suplicando a Deus de maneira contínua, intensa ao Senhor. Então ele diz: não descansem, clame ao Senhor, continue falando com Deus, turno após turno, clame ao Senhor. E ele diz aí no verso, qual que é o desejo dele? Nem deis descanso a ele, ou nem dê a ele descanso. Veja bem, ele diz: continue clamando, não descansem, continue clamando ao Senhor. Aí ele diz: e nem deis a ele descanso. A ele quem? A Deus. Continue falando com Deus, continue clamando a Deus, continue suplicando por Deus. É isso que ele diz. Aí ele diz aí: até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Esse restabelecer Jerusalém é até que a presença de Deus retorne, até que a adoração a Deus retorne, e que todas as nações conheçam a Deus, e que Jerusalém seja um objeto de louvor em toda a terra. Ser objeto de louvor é porque a presença de Deus estava ali. E o desejo do profeta era que Deus fosse glorificado em todas as nações. Então ele diz: clame ao Senhor, suplique ao Senhor. Hoje, meu irmão, minha irmã, você e eu, nós somos o Israel de Deus aqui no Brasil. A nossa Jerusalém está aqui no Brasil. Então nós temos que clamar a Deus até que Deus responda, até que Deus desça sobre o país, até que o Evangelho do Senhor seja conhecido em todo o nosso país, até que as autoridades do nosso país se curvem diante do Senhor. Não é partido político, meu irmão, minha irmã, não é presidente da República, não é presidente do Senado, não é presidente do Congresso, não é o presidente do Judiciário que vai resolver o problema do Brasil, é Deus. O que os nossos governantes, o que a nação brasileira precisa é de Deus. Mas eu e você, como igreja, fomos colocados aqui para que essa realidade seja possível no nosso país. Mas como é que nós fazemos isso? Clamando a Deus, não dando descanso a Deus. Nós não descansamos e também não damos descanso ao Senhor até que Deus responda. Até que Deus coloque o Brasil numa posição que o nome de Deus seja glorificado. Seja glorificado. Veja a ousadia deste homem, desse profeta. Ele não está pedindo pouca coisa aqui não, ele está pedindo o país todo para Deus. Para que Deus venha sobre o país, para que Deus então intervenha no seu país e para que corações se entreguem ao Senhor, se entreguem ao Senhor. Nós não podemos, meu irmão, minha irmã, ainda que seja importante, ainda que seja uma grande obra, apenas pensar só na nossa igreja. Nós temos que pensar no Brasil, nós temos que pensar no país que Deus nos deu. E a solução para este país é o clamor do povo de Deus por Deus, para que Deus intervenha no nosso país. Então clamemos, não descansemos e nem demos descanso a Deus, até que Deus responda, para que o nome dele seja glorificado aqui no nosso país. Precisamos, meu irmão, minha irmã, de um grande despertamento no nosso país. É o momento, é a hora do clamor. Foi assim que outras nações experimentaram do poder de Deus. Numa época de grande crise, homens e mulheres se curvaram na presença do Senhor e clamaram a Deus para que Deus descesse sobre eles.
Você, meu irmão, é o Israel de Deus. Você hoje é o sacerdócio que Deus há de usar para trazer despertamento sobre o nosso país. No capítulo 64, o profeta diz: ó, se fendesse os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. O que ele quer? A presença de Deus. Como quando o fogo inflama os gravetos, como faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. O que ele quer? Que Deus, mas que Deus intervém de tal maneira que toda a nação e que todas as nações da terra venham a conhecer o Senhor. Uma igreja, irmãos, verdadeira, é uma igreja que não quer só ficar entre ela, não. É uma igreja que quer ver Deus sendo conhecido por todo mundo. Todos os crentes batalham por isso, lutam por isso, oram por isso. Que Deus seja conhecido em toda a terra. Que o nome de Deus seja conhecido em toda a terra. Então clamemos, meu irmão, minha irmã. Jesus nos dá essa segurança. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, que busca, encontra, que bate, abrir-se-vos-á. Deus quer fazer isso. Pode ser que eu não veja, pode ser que, mas que a minha descendência possa ver isso. Que os meus filhos, os meus netos contemplem isso, mas o que nós podemos fazer? Devemos clamar por Deus, pelo nome de Deus, para que Deus seja conhecido, para que Deus seja visto, para que Deus seja glorificado, para que as nações se curvem na presença de Deus e principalmente o nosso país. Não põe, meu irmão, minha irmã, esperança em políticos, não põe esperança em dinheiro, não põe esperança na ciência, porque Deus acabou de fazer algo importante no nosso país, quebrar tudo isso, romper tudo isso, ruir esses alicerces que antes era notório diante de nós, mas é o nome de Deus que precisa ser notório diante de nós. Então clamemos a Deus. E o profeta aqui está olhando para o passado. Quando Deus desceu sobre o monte ali e tudo se estremeceu, o povo estava diante do Senhor na entrega da lei. Ele viu essas ações de Deus ao longo da história e diz: se isso acontecesse de novo, Senhor, que extraordinário seria, porque as nações se curvariam diante do Senhor. Ó, se descesse os céus, então, e as nações tremessem na tua presença, quando fizesses coisas terríveis que não esperávamos, descesses e os montes tremeram na tua presença. Então, o que ele quer? Que Deus, ele quer que a nação dele conheça a Deus, que as nações conheçam quem é o Deus da Bíblia, o Deus vivo e verdadeiro. O que esse homem está pedindo? Por que esse homem está clamando, meu irmão, minha irmã? Por um profundo avivamento na minha vida, na nossa vida e na vida do nosso povo. Os irmãos compreendem isso? Que a única solução para o mundo é Deus? Que a única solução para o mundo é o Evangelho de Deus em Cristo Jesus? Clamemos, meu irmão, minha irmã, você é um homem, uma mulher chamada por Deus para isso, para clamar a Deus a semelhança de Isaías, a semelhança de Jeremias, a semelhança dos profetas e dos apóstolos e do próprio Senhor Jesus Cristo, que clamou por isso. Aí ele termina dizendo o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isso aqui é encorajador. Isso aqui é motivador. Isso aqui é animador. Isso aqui fortalece o coração de um piedoso, de uma piedosa. Isso aqui leva um homem e uma mulher piedoso ou piedosa a se curvar na presença de Deus, na certeza que Deus está fazendo algo a nosso favor. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O Filho intercede por nós, o Espírito intercede por nós, e o Pai nos protege com o seu grande amor. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você entenda uma coisa. Quero que você entenda uma coisa. Nós somos chamados,
E fomos colocados em uma geração, no século XXI, para fazer a diferença. E como é que nós fazemos a diferença? Clamando a Deus incessantemente, para que Deus intervenha, para que Deus venha sobre nós, para que Deus faça o nome dele ser conhecido, o nome dele ser notório, os feitos dele ser temido diante de todas as nações. A proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo é a proclamação do poder de Deus. É isso que há de romper barreiras, é isso que há de trazer paz para os corações, é isso que há de unir uma nação para trabalhar junto, o poder do Evangelho, o conhecimento de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, um profundo despertamento nas igrejas e no mundo que está aí, mundo pecador. Mas como é que nós conseguimos obter isso? Clamando ao Senhor. Porque nós sabemos que só Ele pode fazer isso. Mas nós oramos. Ele é soberano, é verdade. Mas nós temos uma responsabilidade e um privilégio muito grande de clamarmos ao Senhor, à semelhança de Isaías. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pois guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis descanso a Ele, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Ó, se fendesse os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome, Senhor, aos teus adversários, de sorte que as nações tremam da tua presença, Senhor. Quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, descesses e os montes tremeram à tua presença, Senhor. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti que trabalha para o bem daquele que nele espera. Meu irmão, minha irmã, eu faço um apelo para você, como crente. Tire um período do seu dia, todos os dias, clame a Deus por despertamento, clame por uma intervenção divina no nosso país, para que as pessoas mudem, para que as pessoas voltem a Deus. Porque o clamor de Jeremias, como o clamor de Isaías, era um clamor por Deus, para que os feitos de Deus se tornassem notórios, para que o nome de Deus se tornasse notório, para que a glória de Deus resplandecesse sobre nós, sobre a nação. Então, o Brasil hoje é o nosso Israel. Nós somos hoje o Israel de Deus. Clamemos a Deus pelo nosso país. Clamemos a Deus, sim, para que Deus faça o nome dele ser conhecido entre nós. Clamemos a Deus, meu irmão, minha irmã. É justo pedir, sim, para que Deus pare a epidemia que está aí, a pandemia que está aí. É justo, sim, pedir para que Deus pare a crise que está aí, porque Ele está provocando isso. Mas, acima de tudo, meu irmão, minha irmã, clamemos a Deus por Deus. Desejemos mais a Deus. Supliquemos mais pelo próprio Deus, para que a plenitude de Deus nos tome, para que o nosso coração seja tomado pelo conhecimento de Deus, para que o nosso ser transpira e reflita a glória de Deus sobre todas as coisas deste mundo, meu irmão, minha irmã. Você e eu fomos chamados para isso. Tiremos um tempo para suplicar a Deus por Deus, mas para que Deus venha sobre o nosso país e promova no nosso país um grande avivamento, um grande despertamento, como Ele já fez na Europa, como Ele já fez na África, como Ele já fez na América do Norte, mas que Ele faça agora aqui também. Como Ele já fez na Ásia, mas que Ele faça agora aqui na América Latina, no nosso país, e que todos venham a conhecer o único Deus vivo e verdadeiro, e conhecer o Senhor Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Clamemos, 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 até que Deus responda, meu irmão, minha irmã. Não desista de clamar. Eu apelo a você, junto comigo, junto com todos os piedosos, clamemos ao Senhor, pelo Senhor, para que Deus
venha sobre o nosso país. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Assim eu encerro as nossas reflexões em Lamentações de Jeremias, que nos ensinou e nos ensina a clamar a Deus em períodos de crise. Deus te abençoe e que você seja um intercessor pelo nosso país. Amém. Amém, meu irmão.